Ministério Beit Ahava e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Shalom, Shabbat Shalom para você, estamos chegando aqui, Shabbat Shalom, hoje é 13 de janeiro de 2025, rompemos mais um ano, hoje você está vendo aqui Pastor Tomás, e daqui a pouco o Pastor Vitor estará também junto conosco aqui, nós vamos estar hoje falando nesse Shabbat junto com vocês, junto com cada casa, cadê seu comentário, curta e compartilha este vídeo desde já, se conecte aqui conosco, Shabbat Shalom, nós estamos aí na Semana da Parashá, tá aí na tela, Semana da Parashá de número 11, Vaigash, deixa eu colocar melhor aqui para você, tá aí na tela, Parashá de número 11, Vaigash, e para que nós tenhamos tempo aqui para todas as coisas, já quero mostrar aí para você, então, energia semanal desta semana é Parashá de número 11, Parashá Vaigash. Está aí na tela todas as referências dessa Parashá, que nós estamos aqui caminhando para finalizar o livro de Bereshit. Estamos aí no mais um ciclo da Torá, não é mesmo? E aí, todas as histórias, dessas histórias finais sobre a vida de Yosef. E hoje, não esqueça, na descrição do vídeo tem mais links para você estudar, mas hoje vamos falar sobre isso. Hoje quem ministrará vai ser o Pastor Tomás e o Pastor Vitor. Então, não esqueça também, deixa eu já colocar aqui para você e eu temos a oportunidade de sermos esplêndidos. E como é que nós somos esplêndidos? Somos esplêndidos quando nós ofertamos. Sim, a oferta revela
o quanto de esplendor nós carregamos em nós, e está aqui na tela como você nesse Shabat pode se conectar com dízimos, ofertas, primícias, Baruch Hashem por você que já entendeu isso, que discerniu isso já na sua vida, que oferta dinheiro, oferta Pix, oferta, transferência, isto faz parte da nossa vida, de sermos esplêndidos, de sermos pessoas elevadas no mundo espiritual. Então tá aí na tela para você assim fazer, tá bom? É assim que as coisas crescem, é assim que nós ganhamos o reino do Eterno. Os pastores vão falar mais sobre também ofertas depois, mas eu quero já lembrar você então, neste Shabat, viramos o ano, nós estamos aí, passamos pelo Rosh Chodesh do mês de Tevet, estamos aí no mês de reafirmarmos a nossa paternidade, a nossa cobertura espiritual, a nossa conexão com o mundo espiritual que nos habilita e nos dá autoridade para manifestar a glória do Deus vivo, para manifestar a glória de Hashem, né? Então, tá aí. Não esqueça, o pastor Tomás e o pastor Vitor vão ministrar hoje. Só estou aqui fazendo um primeiro momento com vocês. Que o Eterno os abençoe. Que a unção da Ruach HaKodesh, que a cobertura do Hakadosh Baruch Hu esteja sobre vocês. Nós estamos caminhando para finalizar o livro de Bereshit. Estamos numa sequência absurdamente linda da Torá. E o personagem que mais aparece é Yosef. Estamos aprendendo muito com eles nesse Shabat, nesses Shabatot e nas aulas também da Escola Inene. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Não esqueça de movimentar aí a sua vida da maneira mais abundante que você pode fazê-lo. Tá certo, gente? Vamos ouvir mais uma canção, então, para nos preparar aqui. E logo eles já vêm e vão ministrar nesse Shabat sobre a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. O que eu coloco aqui, pastores? Coloco elevados? Não vamos colocar elevados. Vamos lá. Peraí, deixa eu achar aqui. Sumiu elevados daqui. Não, achei. Então vamos lá. E daqui a pouco a gente volta, logo depois de elevados, com os dois pastores ministrando. Shalom, Shabbat Shalom. Silêncio sagrado, as almas se elevam, purificando as energias e conectando elevado. O Shabat traz paz, um caminho de luz, erradicando as sombras, buscando o que é justo. Caminhamos juntos rumo à liberdade. Caminho de luz, seguimos sem temor, na jornada da vida, sempre com muito fervor, com coragem na alma e amor na mente, vemos a transformação. Cada passo é um presente. No Shabat a luz brilha em nossos corações, elevando as almas, quebrando as correntes. Com cada passo dado, purificamos a essência. Em unidade somos fortes, vencendo as incertezas. Com cada respiração, vamos nos conectar. Caminho de luz, seguimos sem temor, na jornada da vida, sempre com muito fervor, com coragem na alma e amor na mente, vemos a transformação. Cada passo é um presente, caminhando em unidade, vamos nos elevar.
No Shabat encontramos a força de amar. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Nós acabamos de sair, como foi falado, do Rosh Kodesh do mês de Tevet e também da poderosa e maravilhosa festa de Hanukkah. Estamos aqui para falar um pouco da Parashá de número 11, Vaigash, a Parashá que fala dessa aproximação dos irmãos aí de Yosef no Egito. Isso é muito intenso depois de um processo árduo aí que Yosef passa. Yosef que é aquele que prepara um caminho para que todo Israel viesse a encontrá-lo, e hoje nós vamos aí debulhar um pouco dessa história poderosa, maravilhosa, que nos edifica tanto. E essa história ela não começou aqui, né, Pastor Tomás? Ela começou lá atrás, né? E eu entendo que através de Yaakov, e uma coisa interessante que a gente precisa frisar e já começar a fazer analogias, é que Yaakov ele representa na coluna da árvore da vida, a coluna central e a Sefirá de Tiferet. Só que depois, quando Yosef não está mais com ele, nós lemos nas Parashot passadas que Yaakov sentia muita falta, né, do seu filho. Ele foi tido como morto, foi tido como os irmãos aí enganaram o pai com o manto de sangue. Você aprendeu um pouco aí nas Parashot passada, na Parashá passada, né? A Parashá 10 fala isso. E só que hoje a gente pode fazer aí, eu tenho certeza aí que esse link vai ficar muito mais explícito nessa Parashá de número 11, porque Yosef faz algo representando aí aquele que veio para abrir o caminho, aquele que veio para fundamentar todo o Israel, sofreu, mas tudo isso tem um significado, um link muito direto, muito intenso nisso tudo. Aí é aquilo que você estava falando, aquilo que você estava meditando, sim, acho que é profundamente intenso de ser falado e poderoso para a gente meditar aí junto, Pastor Tomás. Amém? Shabbat Shalom para você. Estamos em uma semana, como o pastor estava dizendo aqui, uma semana de muita luz, uma semana de muita emanação divina sobre nós. E o pastor falou algo interessante sobre Yaakov e Yosef, que dentro da árvore da vida, eles estão na mesma coluna,
existe uma emanação muito poderosa dentro deste caráter de Israel e de sua descendência. E dentro da árvore da vida, onde representa a nossa alma, nossas emoções, vermos a representação de pai e filho alinhado, um pai que representa a beleza, um pai que recebe a luz direta de Keter dentro do arquétipo da árvore da vida e transfere essa luz no pescoço ali do meio da árvore da vida diretamente para uma outra sefirá que representa o seu filho, e depois de Yosef, que representa o fundamento e Yesod ali, a gente traz a realidade para o mundo físico. Então é muito intenso essa relação de Israel e Yaakov com Yosef dentro do arquétipo da árvore da vida, porque é uma infinidade de coisas, é uma infinidade de dimensões, é uma infinidade de materialização que nós podemos trazer se soubermos transitar dentro do arquétipo da árvore da vida. Mas, falando da paraxá dessa semana, paraxá de número 11, Vaigash aproximou-se, gostaria de ler com você. Paraxá começa no capítulo 44 de Bereshit, Gênesis, a partir do verso 18 começa a paraxá, mas eu quero ler o capítulo de número 45. Bereshit 45 diz assim, verso 1. Por fim, Yosef não conseguia mais controlar seus sentimentos diante de quem estava à sua frente e gritou: tirem todos de perto de mim. Por isso, ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou a seus irmãos quem ele era. Para eu basear isso para você, eu gostaria de dizer algo. A paraxá é Vaigash, traduzido e aproximou-se. Para algo se revelar para nós termos a dimensão da revelação, nós precisamos nos aproximar. É por isso que aproximou-se. Aqui começa dizendo no capítulo 44, verso 18, que Judá aproximou-se de Yosef. Para nós conhecermos algo, para nós entendermos de fato, discernirmos de fato algo que está sendo revelado, algo que está sendo iluminado, nós precisamos nos aproximar. Esse é o segredo dessa paraxá. É o segredo da revelação de Yosef, mas não só o segredo da revelação de Yosef, a aproximação dos irmãos para conhecerem de fato quem Yosef era. Mas para nós falarmos disso, eu gostaria de trazer um pouco do passado, como o pastor Vitor começou a dizer, da história de Yosef. E Yosef, ele sempre foi revelado. Ele sempre foi exposto pelo seu pai, quando colocou sobre ele o manto colorido. Um manto diferente de todos os irmãos. A roupa de Yosef era diferente de todos os irmãos. Então isso já traz uma diferença, pastor. Já traz um peso. Porque as pessoas iam olhar, os irmãos tinham a roupa mais ou menos que parecida, mas ele não, ele tinha a roupa colorida. Na roupa dele talvez devia ter a cor da roupa de Rubén, a cor da roupa de Levi. Então todas as cores das roupas dos irmãos estavam ali na roupa dele. Então ele era o queridinho. Mas o porquê disso? Vamos voltar na história um pouco. Quem foi a mulher, a única mulher que Yaakov amou? Quem foi a única mulher que Yaakov amou? A desejada, aquela que todo homem que tem Torá na vida é homem de uma só mulher. Ele ama uma só mulher. Pegou, pastor? Homem de Torá, homem que teme ao Eterno, homem que teme a Hashem, é homem de uma só mulher. E Yaakov amou uma só mulher. E qual que é a diferença disso? Você conhece a história? Yaakov trabalha 7 anos para ter Raquel. Aí o pai dela, Labão,
se aproveita dele, você conhece a história, e faz ele trabalhar mais 7 anos para ter a mulher, a única mulher que ele amou, a única mulher que ele desejou. E é dessa mulher que vem Iosif. Ele teve vários filhos com Lia, com as concubinas, mas quem carregou o manto, quem carregou o legado, quem carregou a continuidade foi o primeiro filho, o primogênito da única mulher que ele amou, que é Raquel, mãe de Iosif. Por que eu estou dizendo isso para você, querido? Porque existe um mistério aqui. Existe uma combinação de sentimentos com alinhamento espiritual. Quando Yaakov olha para Raquel, ele ama Raquel. Ele fala, essa mulher vai gerar e cultivar a minha descendência. Ela vai fazer com que a minha semente, a potência que eu recebi de meu pai Isaac, a bênção que eu recebi do meu pai Isaac, essa mulher vai fazer essa sequência permanecer. Não significa que as outras tribos, os outros filhos, pastor, não têm uma porção, não têm uma brahá poderosa e real. Mas aqui nós estamos falando algo específico de homens justos, homens que trazem desde o seu DNA uma pureza, uma elevação, um trabalhar diferente. O apóstolo disse no Shabat passado, na Parashá passada, Miquetes, que Iosif, eu não lembro se foi no Shabat ou se foi na aula na Escola Inene no sábado que ele liberou isso, que Iosif é como se fosse o Yeshua. Iosif é como se fosse Yeshua naquele tempo para salvar todos os homens, para salvar uma geração. Então é esse olhar que Yaakov tem de uma liberação que ele recebeu dos seus antepassados, que precisava ser preservado, que precisava ser cultivado. Só que ele sofreu, ele precisou padecer para condensar aquilo nele, para fazer aquilo ter um valor. E não é diferente com Iosif, porque, como eu estava dizendo, ele é ridicularizado pelos seus irmãos, ele é oprimido, ele é castigado, ele é rebaixado, ele é zombado, odiado, ciúmes. Ele é muito humilhado desde a sua juventude. E se nós olharmos a história de Jacob, seu pai, um homem diferente desde a sua juventude. Enquanto seu irmão Esaú, já tinha uma aptidão, já era um homem malicioso, já era um homem extrovertido para frente nas coisas, e Jacob era um homem, você sabe, nós já ministramos muito disso, um homem caseiro, um homem dedicado aos estudos, um homem que ficava muito com sua mãe dentro da tenda, aprendendo Torá. A mesma coisa é a história de Iosif. Quando Raquel morre, Jacó, Yaakov, ele entende que ele precisava grudar o menino, que ele precisava trazer o menino para perto e transferir aquilo que é o papel da mulher fazer, que é transmitir, ensinar a Torá para o filho. E Yaakov, na ausência da mãe, na ausência da maternidade, ele traz o menino para perto e começa a ensiná-lo. Porque Yaakov sabia, como o apóstolo disse também no Shabat passado, Yaakov sabia que o menino precisava ser preparado para aquilo que ia acontecer na vida dele. Porque sobre ele estava a conservação do manto. Estava condensado a sequência daquilo que ele carregava. Abrahá de Yaakov, de Abraham, Isaac e Yaakov, estava sobre Iosif. E nós vemos que o menino é odiado pelos irmãos, cresce debaixo dessa opressão maligna. E ele sofre tudo o que sofre, e aqui nós chegamos em um momento onde ele está totalmente diferente no Egito. Mas onde que virou a chave na vida de Yaakov, pai de Iosif, e onde virou a chave
na vida de Yosef, pastor. Quando Yaakov ama Raquel, a única mulher da sua vida, e ele trabalha 7 anos e é roubado, é usurpado ali pelo seu sogro Labão, e ele tem que trabalhar mais 7 anos para ter a única mulher que ele amou, que é Raquel. São 2 ciclos, pastor. 2 ciclos de trabalho físico, de muita força, de muita emuná, de muito equilíbrio que Yaakov precisa ter para chegar no seu objetivo, que é de ter Raquel como sua mulher, mãe de Yosef. Depois que Yaakov assume Raquel como sua mulher, a que deu sequência na descendência, as coisas começam a mudar na vida de Yaakov, porque ele começa a enxergar uma vida fora daquele ambiente de Labão, fora daquele ambiente de roubo, fora daquele ambiente de opressão. E depois de mais 6 anos ali tendo essa maturidade, ele sai e começa a viver os propósitos. Encontra seu irmão e perdoa, encontra ali com Azazel no deserto e é marcado. E começa a história de Israel criar forma. Virou. O Yaakov muda para Israel depois desse ciclo. Samael, perdão. Azazel, falei errado, queridos. Corrigindo aqui. Samael, que ele luta lá no deserto e é marcado no quadril. Depois desse período, esses 2 ciclos ardilosos na vida de Yaakov, ele tem uma elevação sobrenatural. Tanto é que ele sai de Yaakov para Israel e começa a expandir toda a sua vida, toda a sua história. E com Yosef nós vemos que é diferente, que não é diferente. Porque a história de Yosef, ele passa um tempo de opressão, você sabe. Eu estou falando isso para basear aquilo onde eu quero chegar, para você entender a revelação. Yosef passa vendido, fica preso no Egito, só que Faraó tem um sonho e ele discerne o sonho. E você sabe o sonho que ele traduz ali, traz a revelação, que viriam sobre o Egito 7 anos de fartura e 7 anos de muita miséria. O que nós entendemos aqui? Yaakov, quando virou a chave na sua vida, quando virou a chave no seu propósito, foi depois de 2 ciclos, de 7 anos, para alcançar, obter a mulher, a única mulher que ele amou. E com Yosef, a chave muda quando ele traz a revelação do sonho de Faraó, que eram de 2 ciclos. Por que Yosef, ele tem essa, como eu posso dizer, ele tem isso em seu DNA, porque ele viveu, como eu disse, Yaakov trouxe ele após a ausência da maternidade, após a morte de sua mãe. E Yaakov carrega em seu DNA 2 ciclos de sofrimento, 2 ciclos sofridos no físico. Só que com Yosef é diferente. Ali ele vira a chave que seu pai demorou 14 anos na fisicalidade para virar. Yosef vira com um entendimento elevado, com o entendimento de Torá. Ele traz a revelação do sonho, ele traz a interpretação do sonho de Faraó, e ali a vida de Yosef muda. Ou seja, 7 anos de miséria e 7 anos de fartura. 2 ciclos, assim como foi com seu pai, mas seu pai sofreu na pele, Yosef não. Ele virou a chave antes que o tempo chegasse. Ou seja, Yosef acelerou o ciclo e virou a chave em sua vida. O que Yaakov padeceu, o que seu pai padeceu, nós acabamos de entrar no mês de Tevet, pastor. Um mês de afirmarmos a nossa paternidade. Olha só, acabamos de virar, dias atrás aqui. Um mês de afirmarmos a nossa paternidade. O que nós estamos entendendo na emanação dessa Parashá Vaigash? Que aquele que fica perto do pai não passa o que o pai passou.
mas ele é elevado através do ensinamento, através da impartição, através do ensino da Torá. Yosef acelera 2 ciclos na sua vida. Ele poderia passar esses ciclos preso, querido, como ele estava. E viveu 7 anos de fartura preso e viveram 7 anos de miséria preso, pastor. Mas por que Yosef não vive preso? Ele vive governando. Ele é o autor de fazer esses 2 ciclos, que um ciclo poderia ser de bênção, de alimento, o outro ciclo de miséria, mas ele faz os 2 ciclos serem bem-sucedidos para toda a humanidade daquele tempo. Por quê? Porque ele carrega o manto. Porque ele traz a potência de uma semente que amou somente uma vasilha e lutou 2 ciclos para poder semear nessa vasilha desejada, e essa semente vinga. E essa semente, ela não vinga à toa. Ela vinga justamente para isso, para poder acelerar. Aquilo que foi lá atrás de dor, aquilo que foi lá atrás sofrido, a semente vem para fazer com que esse tempo de sofrimento não seja mais vivenciado. Esse tempo de dor, esse tempo de roubo, esse tempo de enganação não passe a ser vivido mais. Não passe a ser notado mais. E ele acelera. É isso, faraó. Só que pode ser mudado isso daí. Se você fizer isso, e faraó atende o pedido, atende a orientação de Yosef, e Yosef é colocado no cargo de governador do Egito. E aqui, querido, chega a paraxá que nós estamos. Yosef já é governador, ele já transcende, ele já muda o ciclo na sua vida. Antes mesmo do ciclo chegar, ele já muda. Por causa de tudo isso que eu acabei de dizer para você, de viver com o pai, de receber do pai, de aprender com o pai. Por causa de tudo isso, ele muda o ciclo na sua vida. E Yosef muda de nível. Yosef se eleva. E os seus irmãos vêm nesse ciclo que Yosef já interpretou antes. Seus irmãos vêm ao Egito para buscar comida, você sabe, o apóstolo disse na paraxá passada, e ele reconhece os irmãos. Mas os irmãos não reconhecem ele. É aí que está o segredo, querido. Por que Yosef reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem Yosef? Porque Yosef se elevou, virou a chave. 7 mais 7, 14, em 2 ciclos ele acelerou. Mudou a chave, como seu pai lá atrás. Jacob muda quando vence os 2 ciclos. Os irmãos não o reconhecem porque Yosef não é mais aquele menino. Ele é um homem elevado. Mas por que ele conhece os irmãos, pastor? Por que ele conhece os irmãos e os irmãos não conhecem ele? Porque os irmãos não se elevaram. Os irmãos não transcenderam níveis. Os irmãos não discerniram tempos e estações. Os irmãos não discerniram ciclos. Por isso que quem não discerne ciclos, quem não discerne tempos e estações, não vira chave, não se eleva, não muda nível na vida. Não fica reconhecido. Os irmãos não o reconheceram, porque ele já era outro homem, ele transcendeu de acordo com tudo aquilo que ele recebeu do pai. Não foi por mais nada, querido. É porque ele carregava aquilo que Jacob carregava. Estava sobre Yosef. É totalmente por causa disso. Os irmãos não mudaram. Continuaram o mesmo para Yosef. Por isso que ele reconhece. Mas eles não reconhecem Yosef, porque Yosef estava elevado. E quando nós lemos aqui que no verso de número 1 do capítulo 45 de Bereshit, lá no finalzinho fala que ninguém mais estava por isso ninguém mais estava com ele quando Yosef revelou. Ele teve que se revelar, porque os irmãos que não mudaram de vida, que não se elevaram,
que não discerniram ciclos, que não tomaram direções diferentes na vida, continuaram vivendo a mesma vida, estavam da mesma forma. Iosif teve que se revelar. Mas o que acontece ali? Iosif revela a sua elevação para os seus irmãos. Tanto é que ele fala assim, calma, sou eu. O Iosif, aquele mesmo garotinho que vocês venderam como escravo, sou eu. Não fiquem tristes, não se aterrorizem. Eu mudei, eu sei que vocês não mudaram, mas calma. Eu amadureci, eu me elevei, eu virei chaves, eu discerni ciclos, tempos da minha vida, por isso que vocês não me conheceram. Porque quem discerne tempos e estações, a pastora, minha única mulher, a mulher que eu amo, é do mês de Iar, da tribo de Issacar, que discerne tempos e estações. Às vezes a gente não entende porque a nossa vida, pastor, a gente muda fisicamente, a gente muda espiritualmente, mas é porque ao nosso lado, seja pai espiritual, seja cobertura espiritual, seja mulher, marido, esposa, a gente do nosso lado tem alguém que nos empurra, que tem discernimento de tempos e estações e faz nós virarmos chaves na nossa vida, acelerarmos tempos. Foi o que o próprio Yaakov fez sem propriamente saber o que ia acontecer com Iosif, né? Quando o Yaakov pede para ele ir atrás dos irmãos lá atrás, nas parashot passadas, ele vai e aparece um homem falando que ele estava no campo, ali ele é jogado na cisterna e todo o processo de Iosif começa, mas sem Yaakov saber, depois de passar anos ali com o Iosif, como você começou dizendo, cuidando dele, impartindo sobre ele, ele lança ele para um propósito que nem Yaakov sabia de tudo que ia acontecer. Sim. E tanto o sofrimento do pai para virar Israel agora, Iosif, para virar o fundamento, para curar toda essa geração, para curar todo Israel e para levar Israel a virada de chave que você está falando, que ele conquistou, ele teve que passar por processos que foi o que o fundamento precisava passar. Exatamente. Então, todo esse link que você está dizendo e essa revelação que ele faz para os irmãos e os irmãos não o reconhecem por não estarem elevados em seu entendimento, é porque eles estavam sofrendo o mesmo sofrimento do pai. Você vê que na Parashá ele fala, se a gente não voltar com Benjamim, se a gente não voltar isso, o nosso pai é velho, o nosso pai morre. Então, os irmãos estavam sofrendo igual Yaakov estava sofrendo. Porém, o sofrimento de Iosif não fez ele morrer, fez ele se elevar. Exatamente. Uau. E aí o sofrimento deste homem, que desde lá da cisterna, desde da venda aos ismaelitas, desde de Potifar, desde da blasfêmia e da calúnia da mulher de Potifar, desde a prisão, todos esses processos, você vê que a Torá fala que ele era bem sucedido em todos os lugares que ele era colocado. Então ele não se permitiu estagnar, por mais que o pai, Yaakov, estava triste, estava vivendo um luto que não acabava, Iosif estava num processo onde ele entendia o que Deus estava fazendo com ele. Ele entendia que aquilo era permissão de Deus, e tanto que o capítulo que nós lemos aqui, 45, você vai um pouquinho adiante, ele fala, no versículo 4 do capítulo 45, Iosif diz, meus irmãos, por favor, aproximem-se. Eles se aproximaram, ele disse, sou eu, Iosif, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito. No entanto, não se entristeçam, olha ele dizendo, não se entristeçam. E eles estavam presos na tristeza. Exatamente. Eles estavam presos no luto do pai, eles estavam presos na culpa de ter matado Iosif. Tanto que eles não entendiam, eles não sabiam que Iosif entendia o que eles estavam falando, quando eles falavam, não, mas isso é por causa que nós matamos Iosif e tal, lá. E aqui nós vemos, não se entristeçam, porque me venderam para a escravidão daqui do Egito. Nem se enfureçam entre si, pois Deus me enviou à frente. Então olha a elevação deste homem que com muita maturidade ele chega
a esse diálogo saudável, maduro, e fala assim, foi Deus que me colocou nessa situação. Iosef era nobre, era benevolente, e é isso que nós precisamos aprender com este patriarca, porque nós estamos, como o apóstolo começou dizendo aqui, e eu achei interessante ele falar algo aqui, que ele falou que a jornada de Bereshit é uma jornada muito bela, é uma jornada muito linda. Por quê? Porque vem desenhando Hesed com Abraham, vem desenhando o rigor através de Isaac ali, representando a Gevurá. Aí vem todo o processo que a Tiferet precisa passar para alcançar um equilíbrio, e o equilíbrio ele só vem através da semente com a mulher amada, que é Iosef. Você vê que todos os irmãos tramaram contra Iosef, antes com as concubinas e com a Leia. Ali ele não tem o equilíbrio na semente como ele tinha com a mulher amada. E quando ele tem aquele filho, quando o Eterno abre a madre de Raquel e tem Iosef, é o filho desejado. Sim. É o amor bem, é aquela relação bem recíproca. E ali nasce o filho que foi de fato desejado, vamos se dizer assim, sem nenhuma vertente, sem nenhuma apologia, nada. Mas ali nasce aquele que seria o detentor do manto ali do patriarca Yaakov, e ele dá essa resposta aqui, que para nós é uma aula, dizendo, Deus enviou-me à frente de vocês, aqui no versículo de número 5. Deus enviou-me à frente de vocês para preservar a vida. Ou seja, aqueles que quiseram a morte dele, agora ele está dizendo, eu sou Iosef, eu sou o fundamento, eu sou a semente que precisei ser jogado por vocês na cisterna. Precisei passar pelo ódio de vocês, os ciúmes de vocês, mas não se enfureçam, não se frustrem, não se entristeçam, parem de viver no luto, porque eu vim para preservar a vida. E aí ele continua lá perguntando, e meu pai ainda vive? Sim. Meu pai ainda vive? Aí entra toda essa questão da ligação do filho com o pai, que nós estamos no mês de Tevet, dessa restauração, e vem a intencionalidade de Iosef. Qual é a intenção? Ele não está para brincadeira. Ele não passou pelo que passou por brincadeira, não, foi por um propósito. E a intencionalidade dele qual é? Restaurar a geração. Os ciclos que você bem disse, que dos 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, que ali Iosef, como um patriarca, como um profeta, como aquele que o nome dele é o desvendador de sonhos, ele é lembrado na hora certa. Por quê? Porque quem detém de um propósito, ele é colocado na hora certa, no momento certo, para viver aquilo que lhe foi proposto pelos céus. E Iosef viveu, de fato, aquilo que estava proposto pelos céus no tempo certo, na hora certa. Você não vê ele murmurando, você não vê ele desistindo, você não vê ele voltando ao pai dele. Ele sabia onde o pai dele morava. Sim. Ele sabia o caminho de volta de casa. Exato. Mas como um tzadik, como um homem de Deus, como um homem sensível, e eu e você, todos nós precisamos ser assim, sensíveis à voz de Ruach HaKodesh, sensíveis ao projeto, ao plano divino para nós precisamos entender, não, eu não posso voltar para a casa do meu pai, porque eu estou aqui para preservar a vida. Eu estou passando pelo que eu estou passando, porque uma hora eu vou remir os ciclos, como o pastor bem disse. Uma hora o Eterno vai fazer eu ser lembrado, como na paraxá anterior, Miqueias, ele fala, lembre de mim lá diante de Faraó, lembre de mim. Porque ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, mas ele não é lembrado. Porém, a oportunidade vem quando Faraó não consegue decifrar aquilo, porque não está para Faraó decifrar. Tem coisas que não vai estar para a situação decifrar, mas para você decifrar e você viver um propósito naquela situação. Então Iosef, ele passou pelas coisas que, se você for olhar a categoria da Sefirá,
o fundamento, o que precisa passar? O fundamento é uma semente. E a semente, ela precisa ser inteiramente saudável. Para que quando ela for germinar, para que quando ela for externar a vida, ela vai dizer isso, exatamente o que Yosef disse: eu estou aqui para preservar a vida de vocês. E aí o que ele faz? Ele resgata tudo. Então todas as coisas foram necessárias, todo o sofrimento foi necessário para ele ser aquele cara que desvendaria e transmutaria a miséria que supostamente viria em uma ótima e belíssima administração dos recursos que vieram na fartura. Capaz ainda de ter a autoridade. Então, o que eu quero sintetizar para você entender a revelação que eu quero trazer também para você? Que quando ele for quando você e eu somos como Yosef e estamos a ponto de remir ciclos, a ponto, no ápice do equilíbrio do fundamento, vindo do ensinamento de Tiferet, no ápice do manifestar das coisas, nós vamos estar com a capacitação e a autoridade para trazer as coisas à materialização. Aleluia. E aí nós vamos poder, com sabedoria, administrar as coisas e remir uma geração toda. E aquele sofrimento que passamos não vai mais ser sofrimento. Por quê? Porque agora, aquilo que essa paraxá termina dizendo, eu quero, não sei se você quer, pode me interromper aí, pastor, se você tem alguma revelação para chegar no momento, mas se você for olhar para a palavra, você vai ver que ele vive 17 anos com Yaakov, antes de ser mandado para a cisterna, antes de ser mandado para o Egito, escravo. E aqui ele resgata Israel e ele resgata 70 pessoas para Goshen para viver mais 17 anos. Então olha a numerologia das coisas. Ele vive bondade com a Tiferet. Yosef, junto com seu pai Yaakov, vive bondade. 17 é bondade. De 17 anos ele vive ao lado de Tiferet. O fundamento vive do lado da beleza, 17 anos. O filho Yosef, amado do pai, vive do lado de Yaakov, seu pai amado, 17 anos. Bondade, recebendo bondade, fluxo de Torá, fluxo de fundamento, fluxo de palavra, fluxo de ensino, para depois ele está preparado para viver tudo isso. Por mais que Yaakov foi enganado. Mas o apóstolo já nos ensinou que Yaakov nunca superou aquele luto. Mas quando ele sabe que Yosef é vivo, está vivo, a Shekinah, a alegria volta dentro dele. Por quê? Porque ele não sentia esse desligamento de Yosef. O luto que não passava de um ano. A pessoa sabia. Quando o luto não acabava durante um ano, aquela pessoa, ela sabia que não tinha acontecido, não tinha resposta, não tinha um desfecho para aquela morte, não tinha acabado ainda. E aí, quando ele entende e sabe, vem a consciência dele que os filhos falando, não, Yosef está vivo, ali a alegria volta de novo, mas agora a alegria volta de uma forma esplendorosa. Por quê? Porque todas as questões, elas são nada agora. Todas as questões, elas são respondidas agora. Porque aquele que aprendeu de mim, aquele que recebeu o fluxo de mim, foi vendido, foi bem sucedido, foi tão justo, tão elevado que ele não retrocedeu no processo, e agora ele leva todo o Israel e todos os seus irmãos a viverem um tempo de bondade, que é essa paraxá. No final do capítulo, no final da paraxá, vai dizer que Israel viveu na terra do Egito durante 17 anos. Adquiriram bens nela, foram férteis e o seu número cresceu muito. Existem muitos detalhes ricos nessa paraxá, né? Sim, é demais. Muitas coisas que eu não vou entrar aqui, mas eu quero que você entenda que o 17, a bondade, ela volta. Mas ela precisa voltar quando nós entendemos o que é dar. Quando nós entendemos que o que a gente recebe de dores, o que a gente recebe de... como é que eu posso dizer? De ensinamento.
isso tudo ele para germinar. Então nós não podemos ser vitimistas. Nós não podemos nos vitimizar com os sofrimentos da vida. Nós precisamos entender que cada uma dessas coisas que Yaakov passou, que Yosef passou, foram para um propósito. E esse propósito, na completude das coisas, é traduzido como bondade. Então, traduza toda a sua vida para o propósito que vai te levar a um tempo de bondade. Ah, mas é muito difícil fazer isso. Claro que é. Mas você não vê que Yosef teve dificuldades. Além das provações que ele viveu, você não vê que ele teve dificuldade na questão da emuná dele. Na questão da bitahon dele. E é isso que nós precisamos aprender com esse homem. Essa nobreza, essa benevolência, esse sucesso que ele tinha, essa organização que ele tinha, essa administração maravilhosa que ele tinha, isso só quem está apto ou desejoso ou honroso para receber um manto, como você disse, é que vai de fato manifestar essa bondade. Mas é uma bondade que não é retida, ela é uma bondade que ela é repartida, multiplicada. É aí que está o segredo. Às vezes nós queremos bondade para nós mesmos, porque eu preciso disso para mim, só vemos o nosso próprio umbigo. Aí é o problema. Yosef, ele não viu o seu próprio umbigo, não. Na casa de Potifar ele frutifica, no cárcere ele frutifica, e diante de Faraó, ele é como um Deus. Então, ele é como um pai, ele é como um governador. Então, querido, quem nós devemos ser? Nós devemos nos assemelhar a esse tzadik, que fez bem o seu link aí, né? Sim. Não, é tão interessante, pastor, que ele é a semente que vinga, porque em nenhum momento, desde quando começa a história de Yaakov, a sua geração, seus filhos, em nenhum momento nós vemos a Torá falar bem de um dos filhos. Não vemos, até Yosef. Até chegar em Yosef. Nós vemos lá Simeão e Levi, que após o episódio de Diná, eles atacam a cidade, prejudicam o pai. Nós vemos Rubén, o primogênito, a concubina. Nós, só tragédia. Isso é a prova do que eu estava dizendo, que os irmãos não mudaram. Judá com Tamar. Isso é a prova de que os irmãos não mudaram. Não estavam se elevando. Muito pelo contrário, estavam se retrocedendo. Mas é que tem um ponto importante. Yosef está dizendo muita coisa aqui para eles não se entristecerem. Ele está falando, Deus, não se entristeçam, porque Deus me enviou à frente para lhe preservar a vida. Ele está dizendo o quê? Lembra do sonho dos feixes? Mas a nobreza, o brilho é tão grande aqui que ele não joga na cara. A elevação é tão grande, a transformação de Yosef é tão grande como foi no seu pai Yaakov, que ele sabe se portar, como você estava dizendo, ele sabe se portar numa situação como essa. E o mais interessante ainda é que tudo, a mesma mesa que todos os irmãos sentaram, Yosef sentou. Você estava dizendo da Sefirá, a mesma Tiferet que trouxe Yesod para perto, trouxe todas as tribos. E muito mais. Yesod teve um tempo de ficar longe da Tiferet, por toda uma preparação. Mas os outros não. Os outros tiveram Tiferet por todo o tempo. Mas qual é a diferença? Os outros fizeram com que a beleza fosse abafada, inventando a mentira, tudo, entristecendo, falando da morte de Yosef. Mas aqui está o segredo. Deus me enviou-lhe à frente para lhe preservar a vida. A bênção de todas as tribos vem por causa desse envio à frente. Todo mundo poderia morrer, pastor, de fome.
mas porque Yosef vira a chave de 2 ciclos na sua vida e transcende, se eleva. Ele traz e faz com que toda a sua família viva. E depois de 17 anos, ele faz com que seu pai libere uma porção de vida, uma brahá de vida sobre todos os seus irmãos. Olha o brilho, olha a nobreza de um homem que vive a Torá, que vive a sua vida não para si, mas para glorificar a Shem. O problema é que todos os irmãos estavam vivendo de acordo com o que queriam. E Yosef estava vivendo de acordo com o que o seu pai viveu e lhe ensinou a viver, para glorificar a Shem, para salvar e preservar gerações. O segredo está em nos aproximarmos, como eu comecei dizendo, para Shavai Gash aproximou. O segredo está em nos aproximarmos para reconhecer a revelação que irá nos elevar. Ele poderia muito bem ter ficado calado ao ver os irmãos. Exatamente. Deixar os irmãos serem ou matá-los. Ele tinha poder para isso. Exato. E eles nunca iam ficar sabendo. Ele apenas poderia agir vingativo, com vingança. Exato. Com rancor, com a oportunidade que ele tinha, pois ele era rei, ele era governante, ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele não agiu assim. Ele não agiu assim, ao contrário, ele traz uma nação. Ele restaura uma nação toda. Poderoso. Ele restaura uma nação toda. Então, é como a Bíblia diz, o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está em nós. Mas o que jorra de nós? A água da vida ou o que jorra de nós? Então, é isso que nós precisamos entender. Que, como ele foi, nós precisamos agir assim. Independente, você viu aí na Parashá que Deus fala com Yaakov que eles iriam viver ali no Egito e depois iam sair apenas depois que Yosef morresse. E que viveriam ali. Mas a benevolência desse homem, ela atinge todo o Israel. E isso é o que nos deixa mais edificados. Israel e a terra toda. Israel, o Egito foi preservado por causa deste homem. Israel vive na terra de Goshen como pastores, uma terra separada. Foi um tempo maravilhoso. E até após, né, pastor? Até após, porque no tempo de Moshe, quando começa a acontecer as coisas lá no Egito, as pragas, e o povo de Israel, os hebreus ali, não são atingidos, é totalmente por causa da nobreza, da energia, do brilho dos ossos, do túmulo ali de Yosef, no ambiente, no local, geograficamente. Transcende tempos. A nobreza, a conservação na semente pura que é preparado, que eu comecei dizendo, transcende tempos. É realmente isso. Eu vim, Deus me mandou à frente para lhe preservar a vida. Ele não está falando só de Yaakov, está falando de todo esse povo, de nós. Está falando até de nós. Então, um tzadik lá atrás, um homem justo, foi enviado para nos preservar. Aí nós podemos falar agora, um parênteses rapidinho, estamos no mês de Tevet. Qual é o homem justo? Qual é o tzadik? Qual é o Yosef nesse tempo? O apóstolo disse isso na aula passada. Qual é o Yosef desse tempo? Precisa ter Yosef nesse tempo. O apóstolo disse na aula passada. Precisa ter Yosef nas famílias. Qual é o Yosef nesse tempo para você? Homem, mulher que está nos assistindo. Quem é o Yosef que foi enviado à sua frente, que Deus enviou à sua frente, para lhe preservar-lhe a vida? E muito mais, não só a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua geração. O que você tem feito para esse Yosef? Você tem honrado esse Yosef que remiu ciclos na sua vida?
ciclos de maldições hereditárias, ciclo de maldições em todos os níveis da sua vida. Porque existem homens enviados por Deus à nossa frente para nos preparar caminho, para nos preservar a vida. Existem pessoas que vivem muitas coisas na vida por causa de um homem que Deus enviou à frente, por causa de um líder, por causa de uma cobertura, por causa de uma paternidade que carrega algo específico para isso. Iosif carregava algo específico para tudo isso aqui que nós lemos e estamos falando. Estava sobre ele o manto colorido, estava sobre ele a continuidade, querido, geracional. Aí eu pergunto para você, você tem feito aquilo que você deve fazer para com o Iosif que Deus colocou neste tempo na sua vida? Ou você tem jogado ele na cisterna? Ou você tem vendido ele, trocado ele por qualquer coisa? É muito sério. Talvez você está com o Iosif anos e anos e ainda não aprendeu nada. Talvez você tenha um tzadik do seu lado, um justo, um homem poderoso, que carrega um poder de fundamento, de yesod poderoso, para te ajudar a gerar coisas maravilhosas. E você não está entendendo. Então discirna, como ele discerniu. Discirna quem é o Iosif na sua vida. Ou se você é um Iosif para esse tempo. E faça as coisas mudarem ao teu favor. Essa paraxá é muito poderosa, querido. É muito poderosa, existem muitos códigos. E ainda mais num mês que nós estamos aqui. E eu acho também que, para a gente encerrar, e também para a gente já fazer um link com a próxima paraxá, é que, como ele está dizendo, quem é o Iosif para você nesse tempo? Aquele que foi enviado à frente para preservar a vida. E o próprio Iosif, no começo da próxima paraxá, ele vai gerar filhos. Manassés e Efraim. Essa bênção que esses dois filhos recebem é a preparação do Iosif, é a preparação de Yaakov para a próxima geração que vão manifestar salvação lá na frente. Então, me veio isso bem forte quando você falava, quem é o Iosif? Quem é o Iosif para você? Porque um Iosif, um tzadik, um homem que tem fundamento na vida, ele fundamenta outros e faz aqueles serem como ele. Então, quando Yaakov abençoa Efraim e Manassés, e ele diz que Efraim é aquele que tem a carga principal, mesmo sendo o segundo filho, ele está dizendo, esse daqui vai lá na frente remir um povo assim como você, Iosif, fez aqui. Então, o legado não para. Quem tem o manto de Iosif, quem respeita o manto de Iosif, quem detecta o manto de Iosif, recebe esse encargo e vive isso em suas vidas, em seus cotidianos. E assim essas brahot, essas bênçãos, elas não param, porque a humildade de Iosif, ela é o que legitimiza nós para sermos aqueles que fundamentam e levam a vida adiante, preservando a vida de muitos. Aleluia. Acho que é isso, né? É muito segredo, né? Se deixar a revelação. A gente fica desfrutando aqui. Mas já tá bastante, né? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas que o Eterno abençoe você, sua família, nesse Shabat. A gente vai chamar um louvor aqui. Um louvorzinho. E a gente volta já para encerrar. Tá bom. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad
Descobri que sou um lugar de habitação e limpei para convidar a entrar à minha casa. A minha casa é sua. Eu já posso ver o céu descer aqui neste lugar. Abro a porta e convido para entrar. A minha casa é sua. Abro a porta e convido para entrar. Yeshua, preparei um banquete ao teu lado, sentei dentro da habitação. Você tem um lugar no meu coração. Cada batida e pulsação é o som da sua voz ecoando em uma só canção. Esta casa é minha e eu habitei, coberto eu sei que o meu filho está. Esta casa é sua. Pode vir morar, que sei que vou estar protegido e guardado, escondido e selado, amado e levado na tua canção. Já posso ver o céu descer aqui neste lugar. Abro a porta e convido para entrar. A minha casa é sua. Abro a porta e convido para entrar. Yeshua, preparei um banquete ao teu lado, sentei dentro da habitação. Você tem um lugar no meu coração. Cada batida e pulsação é o som da sua voz ecoando em uma só canção. Esta casa é minha e eu habitei, coberto eu sei que o meu filho está. Esta casa é sua. Pode vir morar, eu sei que vou estar protegido e guardado, escondido e selado, amado e levado na tua canção. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. É isso aí, então. Estamos de volta aí depois desse louvor maravilhoso que é baseado na vida de Yosef. Essa casa é sua. Lembrando, queridos, que nós acabamos aí de sair do período de Rosh Chodesh, dessa festa, entrando no novo mês, e Rosh Chodesh fala de nós sermos abençoados por conta da entrega das nossas primícias. Então, se você ainda não primiciou, faça isso para que a bênção de Hashem sobre esse mês seja materializada aí na sua vida, na sua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Lembrando também do dízimo, das ofertas, tá na tela aqui na descrição desse vídeo e também tá passando aqui no GC. Faça sua oferta, seja generoso, assim como o Tzadik Yosef, que é conhecido assim, né? Yosef o justo, seja assim também um justo e seja benevolente, né? Financie essa casa, essa Beit, que tanto entrega conteúdos poderosos aí para você. Aleluia. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, assistir novamente para captar tanta informação, né? Uma paraxá tão repleta, cheia de brahá, de bênçãos. Então curta, compartilhe esse vídeo. Esteja atento aos links, porque nos próximos dias pode surgir, talvez amanhã, uma nova aula dentro da plataforma da Escola Inene. Então fique ligado, querido. Esteja conosco, que nós
somos Beit Ahavá, nós somos uma família, nós somos uma casa, e uma casa ela é formada por muitas pessoas. Uma comunidade ela é formada por muitas pessoas, leais, verdadeiras, fiéis. E nós contamos com todos vocês que têm sido abençoados através deste manto, através dessa mesa. Então, honre, como o pastor disse, honre com suas ofertas, honre compartilhando, honre curtindo. Nós contamos com todos vocês, amém? Beit Ahavá, seguimos dessa forma, querido, ministrando a Torá, amém? Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom. Holy Spirit, come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos, eventos e cumprir o mandamento da Palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use a chave Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Inene. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder.